Bem prática e direta. Por exemplo, urina simples, né? Quais são as alterações mais que sempre ocorrem no sentido? Presença de proteína indica dano renal. Glicose indica possível diabetes. Entende? Não esqueçam daquele possível, tá? No sentido nitrito positivo, indica o quê? Qual? Não esqueçam, se colocar bactéria gram-negativa está errado. Porque somente o bacilo gram-negativo produz nitrito, certo? Então, por exemplo, como que eu identifico uma infecção urinária? Leucócito alto, células epiteliais e, obviamente, a presença de bactérias. O que eu posso solicitar a mais para confirmar esse diagnóstico? Urocultura. Então, compreendendo até aí? Tranquilo? Posso colocar, por exemplo, uma historinha. Fulaninha de tal, de tantos anos, né? Procura atenção médica, pois está com dificuldade de urinar, tá? Sentindo dores, né? Incômodo e um pequeno sangramento. Aí vem o resultado da urina. Por exemplo, vocês têm que identificar aquilo ali. Entendem? Tá? Então pode vir desse jeitinho a prova. Eu mais coloco assim, tá? Pessoal, um dado importante para vocês. A minha prova ela é fechada. Não quero que vocês escrevam nada, tá? Ela é só de marcar X, colocar verdadeiro e falso e pronto, acabou. Entendeu? E indique a alternativa correta, tá? Ninguém escreve nada no que é a minha parte, tá? Eu vou entrar com vocês na hora da prova. A prova ela vai ser entregue para vocês, tá? E provavelmente eu vou entregar um gabarito. Então, de preferência, respondam a minha primeiro, já me entreguem, eu já vou corrigindo o texto. Quanto vai valer, prof? 10 pontos. Total no final, Na né? final, a prova final ela vale 50, certo? 10 mil e 40 dela. Entenderam? Tá? Então, esses 10 pontos, eu já na hora, já olho ali, já anoto e pronto. Então, assim, eu peço, mas encarecidamente, de preferência, respondam logo a minha, já me entregam o meu, tá? Eu já deixo corrigido, já vou embora. Certo? No sentido, por exemplo, voltando ao tema, urocultura, como que é indicado, quando que é indicado solicitar? Quando se tem bactéria na urina simples, certo? Quais são os cuidados? Não ingerir nenhum medicamento antes da coleta, certo? Necessariamente tem que ser a primeira do dia? Não. Pode refrigerar? Não. Certo? Tá? Secreção vaginal. Quais são os indicativos para secreção vaginal? Abstinência sexual, no mínimo de 48 horas até 72 horas, né? Não utilizar nenhum tipo de medicamento, nem óvulo, nem creme, nem via oral no sentido antibiótico, né? Nem corticóide, tá? É feito a coleta. Quais lâminas nós observamos? Gram, KOH e uma de reserva, certo? E se faz também a cultura e o antibiograma. Perfeito? Tranquilo até aí? Depois da secreção vaginal, nós vamos falar sobre hemograma, tá? Pessoal, hemograma, não se esqueçam. O que é um desvio esquerdo? Qual? Seriam os neutrófilos, mais seria o K de água, tá? Então, isso te indica um desvio esquerdo. O que isso quer te levar a entender? Que é um processo infeccioso bacteriano, tá? Que ele já está indo um pouquinho mais grave, certo? Tá? No sentido, processo viral. Como que eu encontro um processo viral no hemograma? O linfócito vai estar elevado e o meu leucócito? Pode estar normal ou diminuído, tá? Então vamos fazer assim. Processo bacteriano, né? Então eu vou ter o meu leucócito
ele vai estar elevado, certo? A célula de processo bacteriano são os neutrófilos, vão estar elevados, tá bem? Viral, os meus leucócitos, eles vão ser de normal para diminuir. A célula é o linfócito, ela vai estar aumentada. Se eu tiver eosinófilo aumentado no hemograma normal, o que o eosinófilo pode me indicar? Alergia ao parasita. Entenderam? Então, cuidado aí nas historinhas que vocês forem ver. Tá? Só atenção nisso. Entendeu? Se eu encontrar a presença de basófilo, ele pode ser uma alergia ou ele pode ser uma mielodisplasia. Certo? Plaquetas baixas, plaquetopenia. Plaquetas altas, plaquetose. Se eu perguntar patologia, plaquetopenia, hemorragia. Plaquetose, trombose. Certo? Tranquilo quanto ao hemograma? Precisa de jejum? Não. Hemograma não precisa de jejum. Refrigera? Não. Entendido? Qual a cor do tubinho que a gente utiliza para fazer hemograma? O roxo. Quem que é o roxo? Edetriano. Certo? Para eu usar sorologia, qual que era o tubinho? Vermelho. Tem anticoagulante? Não. Tá? Depois do hemograma, nós já vamos relembrar agora a parte de fezes. As fezes, gente, o exame mais tranquilo e que mais vocês vão utilizar é a parasitologia. Ela se divide em simples e seriada. Qual que é a diferença entre um e outro? Simples é só uma coleta. Seriada são 3 indígenas. Justamente. Simples, uma coleta. Seriada, 3 amostras em dias alternados. Tá? O que eu observo com parasitologia, gente? Vermes e protozoários. Entendeu? Então, por exemplo, a simples, como ela é uma coleta, ela vai vir no estado assim, vermes e protozoários. Por exemplo, quando é negativo, não apresenta e não apresenta. Se, por exemplo, a pessoa tem ascaris lumbricoides, já vem escrito aqui, tá? Ascaris lumbricoides. Não, toda vez que eu vou colocar no mercado, tá? Sabe, a gente lembra da cena, né? Mas acontece. Então, assim, professora, por exemplo, doutor, eu não consigo ir no banheiro todo dia. Então, você vai juntar no dia que você for. Eu vou 2 vezes no dia no banheiro. Ô, glória, amém. Mas não pode ser no mesmo dia, entendeu? Aí tem que ser pelo menos no dia seguinte. Compreenderam? Tá? Parasitologia, então, eu posso refrigerar. Tá? Porque tem vezes que a pessoa, por exemplo, fala pra você, eu só vou de noite na minha casa. Tranquilo. Fez, colocou no potinho, geladeira. Até o dia seguinte, porque num calor desse, imagina, né? Deixar pra fora, né? Então amassa no plastiquinho, bonitinho, no chãozinho da geladeira lá no cantinho. Tá? Então, quem que mais solicita parasitologia? Pessoal, mais a pediatria mesmo, né? Pediatria e quando você for trabalhar na área no sentido de atenção à saúde ou quando você for para uma área alimentícia, tá? Então, exames admissionais que nós falamos já solicitam as fezes, tá? Principalmente se for ou área de saúde ou área alimentícia, tá bem?
Tranquilo? Alguma dúvida do que é parasitologia? Deu para compreender? Rapidinho, assim. Né? E vamos para a mucofecal. O que é mucofecal, gente? Diarreia. O brasileiro, gente, a gente não tem quase o costume de fazer. É raro a gente fazer no Brasil, tá? Assim, não é muito solicitado esse exame. Aqui no Paraguai, o bebezinho cagou diferente a pele. Aqui é lei, tá? Principalmente o pediatra solicita, né? Eita, que vocês estão, né? O pediatra ele solicita bastante. Primeiro, a coleta. Ah, diarreia é difícil, o bebê está com fralda. Vira a fralda. Entendeu? Você não vai colocar do ladinho que absorve. Você vira. Ah, mas faz sujeira. Você entra nessa, vai lá, vai pegar a colherzinha e tem que ser levado o mais fresco possível, tá? Não pode refrigerar. Por que que não pode refrigerar? Porque é nele que nós vamos observar os leucócitos, hemácias, bactérias, fungos, GSM, e o famoso rotavírus. Tá? O rotavírus está em asterisco, por quê? O rotavírus ele não vem dentro do muco fecal, você tem que solicitar, tá? Então toda vez que você já for solicitar um muco fecal, já solicita o rotavírus junto. Muitos pensam que o rotavírus é feito em sangue, né? Eu tenho vários pacientes, por exemplo, ligam perguntando, eu estou com muita diarreia, vômito, queria fazer um exame de sangue, queria fazer rotavírus. Não é feito, ele é feito nas fezes, tá? Por isso que o adulto em si, ele tem mais vergonha de fazer, né? Ele é mais feito em criança, mas ele é solicitado em adulto sim, porque nós temos casos, né? Tanto que nós tivemos agora faz pouco um surto de rotavírus. Muitas pessoas estavam com diarreia, vômito, febre e era rotavírus. Eu nunca tive tanto rotavírus positivo como tive agora nessa última 2 meses que foi. Então, o que que ele vai mostrar no sentido? Se eu tenho bactérias, eu vou ter leucócitos. Por que que as hemácias podem aparecer? Vocês já viram que quando a paciente, por exemplo, tem muita diarreia, pode sair sangue? Né? Por que que pode sair assadura? Essa assadura é pela troca do pH. Por isso que o bebê, a gente sempre fala, deu diarreia, não deixa o bebê com diarreia, porque cozinha a bunda do bebê. Se você perceber, ele faz aquela bordinha onde as fezes fica completamente vermelho, tá? Por quê? Por conta dessa alteração, tá? Algumas vezes não é porque tem sangramento, ele não está com sangramento, é simplesmente essa inflamação do tecido que está fazendo aparecer. Por isso que tem bebês que as mães assustam, que faz a diarreia e sai aquele fiozinho de sangue. Não é que ele está sangrando internamente, é porque ele já está inflamado por conta disso. Compreendem? Ah? Bactérias. Bebê, por exemplo, é de berço, não vai pro chão, não tem nada, mas chupa chupeta. A chupeta, nunca lavaram a chupeta do bebê. Acontece? Acontece. Aí você pega aquela chupeta sem aquela bordinha, sabe? Da gominha grudada, coisinha, tá preto. E o que é aquilo? Bactéria. Não faz uma higiene adequada na mamadeira, né? O que fica naquela mamadeira? Bactéria. Imagina aquela água, leite ali, né? Depois ficar mal lavado, aquilo ali vai fermentando. Entende? Então, por isso que algumas vezes falam, criança pequena não pode ter diarreia. Acontece, gente. Tá? Eu já tive casos desses, do bico, tá completamente podre, desculpa a palavra, né? Completamente preto.
E a criança não melhorava a diarreia. Aí você fala, se o bico já está desse jeito, imagina a mamadeira, né? Que aí você já tem uma noção. Imagina o intestino, né? Justamente, imagina, coitada da criança, né? Fungos, a mesma coisa, tá? O que fungo pode ser? Se for pequenininho, mau armazenamento, guarda úmido, as coisas da criança, entende? Por exemplo, contamina leite, tem gente que usa leite em pó, certo? Aí fica, né? Por exemplo, pega aquela alcinha, coloca, aquela alcinha fica molhada e já guarda dentro do leite. Aquilo ali é o quê? É um puro alimento para um fungo crescer ali dentro, gente. Aparentemente não há nada, por quê? Você não pode ficar olhando toda vez, né? Imagina você sonâmbula aí de noite, bebê chorando. Né? Acontece? Acontece. Outra época que aparece muito fungo, quando o bebê já está engatinhando. Porque é mão no chão, mão na boca. Mão no chão, mão na boca. Brinquedinho que está ali, foi. Ocorre? Ocorre, gente. Vocês vão ver bastante isso, principalmente quando vocês forem para a formação em pediatria, tá? Isso é uma coisa normal. Por isso que eles pedem já de cara hemograma e mucofecal. Porque se for bactéria, o seu hemograma já vai vir pro bacteriano e o seu mucofecal já vai mostrar bactéria. Aí você já vai entender, né? Se vier, por exemplo, hemograma normal e vir fungos, você já entendeu o que é? Compreendido? E o rotavírus, ele te indica o quê? A presença do rotavírus. Então, algumas vezes vem tudo negativo aqui, tudo normalzinho, vem o rotavírus presente. Então, você sabe que a patologia é rotavírus. A gente tem que esperar aqueles famosos 7 dias, somente hidratação e tchau. Não há o que ser feito. Entendem? Tá? E o que é reação de Benedite? Alguém já escutou a reação de Benedite? Reação de Benedite. Aí pediatra que, por exemplo, eu sou escreva reação de Benedite. Sangue oculto é essa? O que pode ser? Já escutaram algo sobre intolerância alimentar? Quando você está fazendo a introdução alimentar do bebê, por isso que a gente pede para que seja por partes, né? Não pode chegando na criança e enfiando já tudo junto de uma vez, junto misturado, tá? Ela pode alterar com outros alimentos, tá? Muitos pensam que esse exame é somente para lactose. Não. Toda vez que a criança ela tiver alguma intolerância a algum alimento, essa reação de Benedite ela pode ser positiva. Entendeu? Só que o que que acontece? A intolerância que a criança está tendo pode ser momentânea. Um exemplo claro: criança que tem diarreia e vômito, por exemplo, bactéria. A criança ela fica chata, ela fica insuportável, ela não quer comer, ela não quer se alimentar. O que ela começa a ingerir? Se ela tem costume de mamadeira, não é de mamadeira? Ela começa a pegar leite, né? Ela não tem intolerância ao leite, mas o leite ele é inflamatório, tá? Então o que ocorre? Ela já está com uma patologia de base. Ela pega e ingere o leite, ela começa a ter mais diarreia. Aqui no Paraguai nós temos outro caso. Quem trabalha aqui no Paraguai, até o Vicente vai falar para vocês. Por exemplo, as mães têm costume de colocar iogurte na mamadeira. Aqui tem muito isso, em vez de dar leite, dá iogurte, né? É mais inflamatório ainda do que leite. Então a criança não é que ela é intolerante à lactose, é que ela, por exemplo, ingere aquele iogurte, por conta dessa infecção, vai dar mais diarreia ainda. Inclusive hay gente que calienta el yogur en la Esse é o micro. quartado. Ou cuja. Eu não acreditava, gente. Depois que eu passei pela pediatria que eu vi, eu falei, criança assim, sem dividir, de 4, 5 meses com iogurte, porque a mãe não teve leite e deu iogurte. O bichinho chega desidratado de tanta diarreia. Você tem noção do que é isso? Imagina. Ocorre. Então,
O que é o mucofecal, gente? É o estudo da diarreia. Vai me mostrar da onde vem aquela diarreia. O que pode ser? Bacteriana, fúngica ou viral. Reação de Benedict vai me indicar o quê? Intolerância alimentar. Perfeito? Tranquilo quanto a isso? Pode refrigerar? Não. O exame tem que ser fresco e tem que ser feito rápido. Não pode ficar esperando. Compreendido? E o último, que eu falo de fezes, é sangue oculta. O que é sangue oculta? Já escutaram isso? Fezes, que é melena. O que é melena? Fezes escura por presença de sangue. Vai me indicar o quê? Sangramentos de parte alta. Porque sangramento de parte baixa vai sair sangue fresco. Ele sai sangue vermelho. Ou seja, se é fístula anal, se é hemorroida, vai sair sangue vermelho. Quando as fezes saem escuras, que são melena, indicam sangramento alto. Isso inclui desde faringe, laringe, esôfago, estômago e a parte do intestino alto. Perfeito? Como é feito esse exame, pessoal? Uma dieta de alimentos brancos. Eu não posso ingerir alimentos coloridos, que tenham corantes. Por exemplo, carne vermelha, não posso. Beterraba, cenoura, Coca-Cola, café. Tá? Tudo que tiver cor, eu devo evitar. Tá? Evita esses alimentos por 3 dias. E aí eu faço a coleta. Tá? Ele simplesmente é para eu saber se a pessoa está tendo um sangramento. Tá? Eu não observo células, eu não observo bactéria, eu não observo nada. Eu só busco a presença da hemácia. Compreendido? Pode refrigerar? Não. Porque se eu refrigero a minha hemácia, explode. Eu perco o exame. Tá? Alguma dúvida? Sei que foi rapidinho, mas assim, fui bem direta para a necessidade, no sentido de vocês conhecerem esses exames, tá? Porque sim, isso aqui é algo que vocês vão usar bastante, vocês vão lembrar muito de mim lá na frente. Tá bem? Na prova final, gente, faz com calma, leiam bem, qualquer dúvida, levanta a mão, me chama, tá bem? Como eu volto a repetir, tentem responder a minha primeiro, tá? Para vocês ficam mais tranquilos, porque se você olha a prova dela, você dá uma surtada e você perde o mundo. Tô falando de sinceridade, tá? A prova dela vai ser. A prova dela vai ser. Então. Nossa, fui tão rápido hoje.